600 mil mortos, um presidente, 9 crimes. Com mais de 1.000 páginas, o relatório final da CPI da pandemia propõe o indiciamento de Bolsonaro por crimes contra a humanidade, entre outros. Os filhos dele, ministros civis e militares e empresários também estão entre os indiciados. No Congresso, a Lava Jato e seus aliados conseguem uma importante vitória, barrando a proposta que colocava limites no Ministério Público. O Supremo Tribunal Federal manda prender o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, o Terça Livre. O dólar explode e a bolsa desaba, porque o liberal Paulo Guedes quer furar o teto de gastos. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia que está começando agora. Mil 180 páginas. Esse é o tamanho do relatório apresentado pelo senador Renan Calheiros na CPI da pandemia. Relatório que agora vai à votação no plenário da CPI na próxima semana, no dia 26 de outubro. Bom, houve muita polêmica nos dias anteriores à leitura do relatório de Renan Calheiros. Algumas pessoas falaram, não, tem pizza, porque o Renan Calheiros queria citar Jair Bolsonaro no relatório, queria indiciá-lo por genocídio das populações indígenas, já que a gente sabe, o governo não fez nada, para conter o avanço da pandemia em terras indígenas. Mas houve um entendimento de alguns senadores de que tecnicamente não haveria como atribuir esse crime a Jair Bolsonaro, que isso poderia gerar fragilidades no relatório. A gente não sabe também, algum tipo de acordo com militares, com o governo, para não ir tão longe. Agora, eu discordo totalmente dessa tese. Houve pizza. Não. Deem uma olhada no que está nesse relatório. A CPI apresentou um texto forte, atribuindo a Bolsonaro crimes importantes. 9 crimes. Bolsonaro foi indiciado e outras 69 pessoas também foram indiciadas. No caso de Bolsonaro, ele foi indiciado por crimes contra a humanidade, é algo seríssimo, imprescritível, prevaricação, charlatanismo, já que defendeu o uso de medicamentos que não servem para nada, crimes de responsabilidade por falta de decoro no cargo, e isso pode levar ao impeachment. Então eu acho que se a gente olhar, essa CPI foi feita dentro de um Congresso que foi eleito em 2018 o Congresso mais conservador da história no Brasil. Por uma série de fatores, divisões no campo bolsonarista, a mídia e setores do empresariado que ficaram contra o governo, houve uma conjunção que permitiu, foi até uma surpresa, permitiu uma CPI com caráter de oposição, de fiscalização realmente do governo. E essa CPI teve o papel de acelerar a vacinação, porque pressionou o governo, de impedir negociatas e agora apresentar um relatório que pede responsabilização de Bolsonaro, os filhos dele, ministros. Eu vou citar alguns nomes que aparecem no relatório, com crimes apontados ali. General Pazuello, ex-ministro da Saúde. General Braga Neto, que era chefe da Casa Civil e hoje é o ministro da Defesa. Coronel Elcio Franco, todos militares, estão citados ali, tem os crimes apontados. Ministros Queiroga, da Saúde. Ex-ministro Ernesto Araújo, ex-ministro Van Garten, o Onyx Lorenzoni, que é um dos mais importantes assessores, os 3 filhos políticos do Bolsonaro, Carlos, Eduardo, Flávio, médicos como Anise Yamaguchi, como presidente do Conselho Federal de Medicina que ajudou a disseminar essa ideia de cloroquina, Enfim, estão responsabilizados também empresários, os donos da Prevent Senior, Luciano Hang, parlamentares como Carla Zambelli, Bia Kicis, Ricardo Barros, que é o líder do governo. Ou seja, todo o esquema bolsonarista, o submundo de negócios da pandemia, tudo isso está citado ali no relatório. Então eu considero que é um documento vitorioso, um trabalho vitorioso na CPI, um documento para a história. Agora, se vai ou não virar pizza, isso depende do que o Procurador-Geral da República vai fazer. Tem que haver pressão da sociedade e do Senado Federal para que as pessoas apontadas ali no relatório sejam responsabilizadas. A CPI fez o trabalho dela. Inclusive, uma repercussão internacional fortíssima. Eu vi, por exemplo, jornalistas nos Estados Unidos dizendo assim, por que o Senado e a Câmara
nos Estados Unidos não fazem igual no Brasil, fiscalizando o presidente. Eles estão achando que foi um trabalho bem feito. A principal revista de economia do mundo, The Economist, nós temos aqui, ó, a The Economist, apontando o trabalho da CPI e dizendo que o Bolsonaro foi acusado de crimes contra a humanidade. Está em destaque na Europa também. O relatório da CPI azeda ainda mais o clima da economia que já vinha mal, né? Desemprego, fome, o governo quer desesperadamente criar um novo auxílio emergencial. Por quê? Final de outubro termina o auxílio emergencial, que vem desde o ano passado, né? Os valores mudaram um pouco. Acaba o auxílio emergencial. Eles querem prorrogar por 2 meses, novembro e dezembro, e para 2022 acabar com o Bolsa Família, que é um programa de 18 anos, e colocar no lugar um negócio chamado Auxílio Brasil. Bolsonaro quer que seja de R$400. Só que é tudo feito no improviso, nas coxas, como se diz, nas coxas. Não tem previsão orçamentária. Aí o Paulo Guedes não queria, foi pressionado pelos políticos que precisam desse auxílio para que o Bolsonaro tenha alguma chance ainda de disputar a presidência em 2022. O resultado de tudo isso, o Paulo Guedes, que é o ministro, lembram? O posto piranga, o liberal, né? Foi pressionado e, para não perder o cargo, falou, tá bom, então vamos gastar mais, é hora de gastar. Isso gerou um pandemônio no mercado financeiro, porque estão entendendo que é feito de improviso, vai estourar o teto de gastos, e a equipe inteira do Guedes, nessa semana que passou, pediu demissão. Pessoal do Tesouro Nacional, pessoal responsável por orçamento, na área de Minas e Energia também, porque o Bolsonaro, além do auxílio emergencial, quer dar um auxílio para os caminhoneiros. Então, a economia brasileira entra num momento de enorme fragilidade. A Petrobras avisou que em novembro pode faltar combustível, derivados de combustível, por falta de planejamento. Então a gente já tem fome, desemprego, pode faltar combustível. Quando tem combustível, mais de R$7 o litro da gasolina. Os caminhoneiros não conseguem trabalhar porque o preço do diesel bateu nas alturas. A equipe econômica se desfaz. O Brasil pode entrar num processo de desorganização econômica. É muito sério. Vai afetar todos nós. Vai afetar principalmente o governo, mas acaba batendo em todos nós. Vamos acompanhar os desdobramentos nos próximos dias. Esse auxílio emergencial, algum auxílio tem que vir, porque a situação nas ruas é cada vez mais desesperadora. Muita gente pedindo comida. Falta realmente dinheiro para comprar comida. Nós voltamos a esse ponto, talvez mais grave até do que nos anos 1980. O líder da oposição, Luiz Inácio Lula da Silva, diz que apesar do caráter eleitoreiro desse Auxílio Brasil, auxílio emergencial, ele está sendo feito de improviso, sem organização. Apesar disso, o Lula falou, temos que fazer. O Bolsonaro vai usar isso na eleição, que use, porque não dá para a gente, em nome de teto de gastos ou eleitoreiro, deixar as pessoas morrendo de fome. Algum auxílio tem que vir. Aliás, o Lula defendeu que esse auxílio seja de R$600. O que chama a atenção é que no meio de tudo isso, né, numa semana em que veio à tona o relatório da CPI, repercussão internacional, como é que o governo reagiu? Vejam a reação do filho do presidente, Flávio Bolsonaro. Como ele reagiu quando os jornalistas perguntaram, e aí, CPI, relatório vai ser votado semana que vem, como é que fica? Vejam só. Sugestão de indiciamento do presidente, como é que ele vai receber tantos crimes aí imputados a ele, né? Claro que é uma sugestão de indiciamento. Você chegou a conversar com ele está tranquilo, como é que tá? Olha, eu acho que ele receberia da seguinte forma, você conhece aquela gargalhada dele? Que eu não tenho o que fazer de diferente disso. Ou seja, gargalhada sobre 600 mil mortos. É uma reação cafajeste, de um governo de cafajestes. Infelizmente, é o que nós temos para dizer. Um outro fato importante nesta semana que passou, o Congresso votou uma proposta que colocava limites no Ministério Público, uma proposta de emenda constitucional. Foi derrotada por 11 votos apenas. Importante colocar limites no Ministério Público. A gente viu na Lava Jato que os procuradores, promotores têm um papel fundamental na sociedade, de fiscalização, dinheiro público, etc.,
mas tem que ter limite, senão eles usam o cargo como qualquer ser humano. Qualquer poder sem limite pode virar um poder autoritário. Então, o Ministério Público tem que ter limite. Foi derrotado por 11 votos e, surpreendentemente, partidos de esquerda, como o PSOL, PSB do Marcelo Freixo, votaram com a Lava Jato para manter plenos poderes aí para os procuradores. Isso gerou muita polêmica nas redes, críticas. O ator Zé de Abreu, que tem uma atuação política forte agora, disse que estava decepcionado com o Freixo, que não explicou direito por que teve esse voto. E críticas como do professor Rubens Casara, jurista, que disse o seguinte: o lavajatismo, como o bolsonarismo, é um fenômeno típico de uma sociedade autoritária. Ao contrário do bolsonarismo, o lavajatismo não tem adeptos apenas na direita. Portanto, existe um lavajatismo, que é essa ideia de que vamos prender, vamos... também na esquerda. Isso chama atenção e cria aí algumas dificuldades para pensar em 2022 numa frente única, popular, democrática. Vamos ficar de olho, essa proposta ainda pode voltar a ser discutida no Congresso. Limites para a ação do Ministério Público. Bom, quem vai para a panela de pressão esta semana é um representante do bolsonarismo raiz, violento, que prega e defende a violência. Alan dos Santos, blogueiro responsável por um site e um canal na internet chamado Terça Livre. Ele teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal. O Alan já havia fugido para os Estados Unidos com medo, de ser preso. Estava por lá. O ministro Alexandre de Moraes decretou não só a prisão dele, mas também a quebra de sigilo fiscal, das mensagens, para justamente descobrir como é que funciona essa rede de financiamento de fake news. O Alan dos Santos era um dos responsáveis por disseminar mentiras, acusações, e essa rede montada tem dinheiro de empresários. Quem é que pagava? Tudo isso o ministro quer descobrir, não só com a prisão, mas também com a quebra de sigilo do blogueiro. Aliás, ele foi incluído na lista vermelha da Interpol, já que ele está nos Estados Unidos. Quem vai prender é a Interpol. Lista vermelha, ele não deve estar gostando muito, que eles dizem, nossa bandeira jamais será vermelha, não gosto do vermelho. Então, Alan dos Santos é mais um bolsonarista desses que falam grosso nas redes e depois fogem. Já teve o tal do Zé Trovão, fugiu para o México. Roberto Jefferson está preso. Daniel Silveira falou grosso, está preso. Sarah Winter, aquela moça que fez um acampamento em Brasília, falou que ia bater no ministro, está presa. Foi presa, depois solta, chorou, Não está mais presa, Sarah Winter. Mas então é um caminho importante para a gente observar. O bolsonarismo, o governo era formado por um tripé: Lava Jato com Moro, neoliberalismo com Paulo Guedes e esse esquema fascista aí do Bolsonaro com blogueiros e outros militantes. Bom, lavajatismo do Moro já foi embora, Paulo Guedes está desmontado, acabou. Essa semana a equipe desmontada inteirinha, desmoralizado. E mesmo o bolsonarismo raiz está desmontado, está desossado pelo Supremo Tribunal Federal. Alan dos Santos vai para a panela de pressão ao lado de outros companheiros. E a gente pergunta, o que vai sobrar do bolsonarismo? Ele vai concorrer em 2022? É um outro bolsonarismo. Aquele de 2018 acabou. Bom, a nossa sobremesa essa semana é a indicação de um filme, não é uma série, é um filme mesmo, espanhol, que se passa nos anos 1930, começa ali em 1930, um casal num pequeno povoado da Andaluzia, que é a região no sul da Espanha. A Espanha é um país que teve uma guerra civil violentíssima nos anos 30. Então conta a história de um rapaz, recém-casado, e começa a perseguição à extrema-direita, os franquistas que estavam ganhando a guerra, iam prendendo, fuzilando, perseguindo aqueles que eram os republicanos, a esquerda. Então é a história do Higino, é o nome dele, e a mulher dele, a Rosa. E vem essa perseguição, vários amigos dele vão presos, morrem, e ele resolve se esconder dentro de casa. Cava um buraco dentro de casa
e ele passa a maior parte do tempo dentro desse buraco, porque vinha a polícia, vinham os delatores, vizinhos, inimigos dele, né, que o delatavam. Então tem esse fundo político, mas é mais o lado psicológico. E ele se esconde dentro desse buraco em casa, depois muda para um outro esconderijo na casa do pai, do velho pai, e passa 30 anos escondido. 30 anos. O nome do filme é Trincheira Infinita, porque não acaba nunca, né? Essa sensação de perseguição. E a Espanha vivia uma ditadura de Franco, franquismo, que só foi se abrir de novo ao mundo no fim do século XX. Vale muito a pena pelo aspecto político, mas também pelo debate, pelo lado emocional desse casal, o desafio de viver dessa forma. Trincheira Infinita, o filme está na Netflix, se passa na Espanha, vale muito a pena, é a nossa sobremesa da semana.